Bolsonaro eleito presidente do Brasil. Agora, quais são as especulações em relação ao seu governo? Vamos brincar de fazer análise? Vem comigo. Olá, bem-vindos novamente ao canal do Coronel Pelissari Analisa. E estamos muito felizes. O Brasil está em festa com a eleição de Jair Bolsonaro. Então, se porventura, de repente, vocês ouvirem alguns fogos aqui durante a gravação, né, desse vídeo, não se preocupa não, porque o povo está muito feliz. Estamos lotando a Paulista, o Rio de Janeiro, as grandes capitais. É como se nós tivéssemos ganhado o hexacampeonato na Copa do Mundo, não é verdade? Mas o povo está feliz, só que a pergunta que fazemos agora, ainda nesse domingo, em que saiu o resultado das eleições é: como é que Jair Bolsonaro irá governar? Ou, melhor, quais serão os primeiros passos de um governo Jair Bolsonaro? Quando a gente vem ao longo do tempo, desse tempo todo, a gente tem acompanhado vários analistas de política e muitos deles falando de projeto. Qual é o projeto do Bolsonaro? Eu queria saber por que ninguém pergunta qual é o projeto do Haddad. Ninguém perguntava, né, qual era o projeto do Haddad. Primeiro, senhores, né, quem está aí acostumado e acompanhando o nosso canal, ninguém e nenhum candidato ao longo da história das eleições fica falando o que vai fazer. Não é verdade? Nós estamos falando de país, nós estamos falando de estratégia. Então você não pode abrir tudo por várias razões. Porque você pode estar se expondo ao seu inimigo, ao seu adversário político, bem como você pode estar colocando o Brasil numa situação delicada em relação a especulações internacionais e tudo mais, ataques contra a moeda. Então você não pode falar. Você não pode falar. Você tem que fazer, não falar. O que tem que falar? O que os analistas de política têm que se ater? Ao que está no programa, né? Jair Bolsonaro, a chapa de Jair Bolsonaro apresentou e registrou no TSE um programa de governo. O Haddad com o PT também outro. Mas o Haddad mudou 3 vezes, né, de plano. Também puderam, né? Colocou lá que vai criar uma ditadura socialista no Brasil, preto no branco e gozado, ninguém falou nada, não é verdade? Então, bom, vamos começar. Esse vídeo talvez seja mais longo do que você está acostumado. Mas a gente tem que conversar sobre tudo. Ao contrário, então, do que os analistas ficaram durante todo esse tempo, que o Bolsonaro não vai conseguir isso, o Bolsonaro... Gente, o Bolsonaro vai governar, tá bom? O Bolsonaro vai governar. E ele já vai iniciar a transição, conforme o seu discurso de posse, já na quarta-feira indo para Brasília e se encontrando com o presidente Michel Temer, para que já possa fazer o início das equipes para a transição de governo. Então, Bolsonaro, ele vai governar. Ele vai governar. Já ficou claro, em algumas das manifestações, tanto do Jair Bolsonaro como de pessoas em torno do seu núcleo de campanha, de que ele vai sim aproveitar muitos dos integrantes do corpo técnico do governo de agora. Corpo técnico. O corpo técnico são funcionários de carreira. E é um pessoal altamente qualificado que compõe as equipes de governo e que vão poder fazer o quê? A memória. Vão poder trazer a memória de tudo que foi feito, por que foi feito e qual era o objetivo, aonde se queria chegar. A partir daí, a equipe de transição do Bolsonaro e a equipe de governo do Bolsonaro vai poder fazer, né, os devidos realinhamentos, as redefinições em cima do seu programa de governo, tendo que um raio-x correto da situação. Então, tudo indica que ele vai trazer, sim, muitos desses membros do corpo técnico do governo para continuarem com ele na formulação aí dos novos ministérios, tá? Então ele vai governar, já começando pelo quê? Por
dar uma continuidade naquilo que o presidente Michel Temer fez. Apesar da baixa popularidade do governo Michel Temer, ele fez muitas coisas muito boas para tentar ajustar o rumo desse navio chamado Brasil. E então, Jair Bolsonaro já vai começar seguindo algumas coisas e melhorando naquilo que ele entende ser melhor outras, tá? O que fica claro também, ficou claro no discurso de Jair Bolsonaro, no discurso da vitória de Jair Bolsonaro, que agora o Brasil terá um projeto de nação. Teremos um projeto de nação. Chega de projeto de governo, é projeto de nação. Nós temos que pensar para as próximas gerações e não mais para as próximas eleições. Muita gente faz de conta que não ouviu ele falar, mas ele falou em mais de uma vez. Ele não é candidato à reeleição. Ele é contrário à reeleição. E já vai propor reforma política, acabando com a reeleição, valendo para ele, inclusive. Então ele vai criar as bases para que a gente possa ter um sistema político em que o povo seja realmente ouvido e valorizado na sua vontade. E o grande mote dessas eleições, e que assustou demais a esquerda, assustou demais o establishment, fizemos um filme, né? O último filme nosso foi sobre establishment, foi exatamente essa força de mobilização popular. Começou lá em 2013, tomou vulto por ocasião do impeachment em 2015 e 2016, e agora alavanca a presidência de Jair Bolsonaro, a eleição a presidente de Jair Bolsonaro. Esse movimento popular deixou bem claro que o povo brasileiro, ele resolveu tomar nas mãos o seu destino. Ele resolveu tomar nas mãos o seu destino. Ele não é porque é o Bolsonaro vai ter carta branca para fazer o que bem entender. Não. Esse recado também vale para ele, Jair Bolsonaro. O povo está atento e o povo quer sim que ele cumpra as promessas que ele fez. Então, esse arranque popular, se de um lado vai facilitar para que Jair Bolsonaro venha com a força necessária junto ao novo Congresso para implementar as suas ações políticas, as suas políticas públicas e as suas ações de governo, em contrapartida também vai servir como o quê? Como uma ferramenta de pressão contra ele, Bolsonaro, no intuito de que ele cumpra o que prometeu, de que ele persista nas promessas e nos compromissos assumidos perante toda esta população, né? Outra coisa, que eu ouvi de vários analistas, e parece que isso fica reverberando, parece que o cara está fazendo, parece que é o Haddad que está falando, não parece que é analista político, parece que é o Haddad, é o candidato da oposição que estava dividindo aí as eleições, né? O Brasil vai sair dividido destas eleições. Não vai sair dividido coisa nenhuma. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, tá bom? O Brasil, ele é o que ele sempre será, o Brasil. O IBGE já identificou que 80% da população brasileira, ela é conservadora, ela é cristã, ela tem valores apegados à família. Então nós vamos ter o que o Brasil sempre foi. 80%, ou seja, 80% da população brasileira vai estar sim apoiando os projetos de Jair Bolsonaro. Vai estar apoiando. É claro que ficou claro, assim, nítido, ficou nítido de que esse apoio será um apoio crítico. Entretanto, vai apoiar. E os 20%, que é a oposição, vai ficar onde sempre ficou na oposição, 20%. Então não temos nada de país dividido, é mentira. É claro que o Bolsonaro não vai ter vida fácil. A contar de hoje, os manifestantes pró
PT, os black blocs da vida, esses criminosos que estão ali nas franjas do PT, do PSOL, do PCdoB, já começaram a fazer quebra-quebra na Paulista para evitar a festa do povo que queria comemorar a vitória de Jair Bolsonaro. A polícia teve que atuar. Por quê? Porque eles não sabem o que é democracia. Eles nunca vão saber, eles falam de democracia, mas eles odeiam a democracia. Eles odeiam o povo. O discurso do Haddad foi um discurso do tipo assim: olha, o povo, vocês votaram errado, eu tinha que ter votado em mim. Eles não têm a mínima noção de onde eles estão. Eles não perceberam que o Brasil mudou. Eles vão morrer de inanição, de idiotia. Eles vão ficar vagando no deserto atrás de uma miragem que eles mesmos criaram. Olha, é triste ver. É triste ver o fim do PT. O PT vai acabar. O PT vai acabar. Esse discurso dizendo que não, nós tivemos 45 milhões de votos, esses 45 milhões de votos amanhã já está indo trabalhar e fazendo alguma coisa, né? Bom, o pessoal vai fazer alguma coisa, entendeu? Não vai ter, o Brasil não está dividido, o Brasil continua sendo o Brasil. E outra coisa, a outra vantagem, a vitória de Bolsonaro vai fazer com que os escravos do PT, esse grupo de pessoas que são escravos do PT, deixarão de ser. Porque ele pretende, através da criação de empregos, dar dignidade às pessoas e não deixá-las mais vítimas, reféns de subsídios, de bolsas que o Estado fornece, não é verdade? Outra coisa que ficou claro também ao longo da campanha, para quem percebeu, é que o relacionamento de Bolsonaro com o Congresso realmente será diferente. Ele não vai negociar com os partidos. Ele já deixou bem claro que ele vai negociar com as frentes parlamentares, com as frentes temáticas do Congresso, bem como ele vai negociar com o deputado. Quando eu falo negociar, é negociar no bom sentido, é no sentido mais republicano do termo, certo? Ele vai negociar com o deputado em cima dos temas, do que é importante, e vai deixar o Congresso livre para votar. Ele veio do Congresso, ele esteve naquela casa por 28 anos. Ele vai entender como funciona, ele vai dar liberdade para o deputado. E ele deixou bem claro que oposição é oposição, então que ela seja oposição. E que ela, oposição, que se vire para poder fazer valer o seu discurso, a sua narrativa, a sua visão em relação aos projetos que Bolsonaro vai apresentar. Ou seja, ele vai deixar o legislativo legislar. Ele falou isso, Paulo Guedes falou isso, o general Mourão falou isso, nos momentos em... Porque as pessoas só pegam... A mídia só estava buscando os erros de fala, mas ninguém buscou destacar os acertos de fala, o que é muito triste, né? Muito triste para nós brasileiros, porque a gente fica perdido, porque é um tema muito árido, que pouca gente conhece, tá? Num primeiro momento, né, do seu governo, nos chamados 100 dias, o Bolsonaro deverá incrementar a sua pauta. Ele vai atuar forte, principalmente no que diz respeito à economia e à pauta de segurança, que é o mais urgente, tá? No que diz respeito à pauta econômica, é porque o Brasil está precisando. Nós temos que fazer o controle fiscal e tudo mais. Então o Brasil está precisando atacar essa pauta econômica. E a pauta de segurança pública é que o povo não aguenta mais. É a prioridade zero do povo brasileiro. Então ele vai, já nos primeiros 100 dias, ele vai atacar. Então nós vamos aqui explicar algumas coisas em relação à pauta econômica. Bom, primeiro, o Paulo Guedes, em diversas entrevistas, e o Bolsonaro falou isso também aqui no seu discurso de posse, que o primeiro problema econômico que ele vai atacar, as pessoas não ouvem. Porque você ouve todos os analistas falando previdência, 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 previdência. O Paulo Guedes
bem como o Bolsonaro sempre falaram que o principal problema emergencial do Brasil nesse momento é a dívida pública. Ele foi o único candidato que falou da dívida pública. O único candidato que falou da dívida pública. A dívida pública compromete 50% do orçamento do Brasil, da União. 50%. O orçamento da União gira em torno de 1 trilhão e 750 bilhões de reais. Metade disso, 900 bilhões de reais é dívida. Ou seja, nós perdemos meio Brasil todo ano para pagar dívida. Então o Bolsonaro vai querer atacar a dívida pública. Então nesses primeiros 100 dias, o Paulo Guedes fez uma explicação bem didática na entrevista que ele deu na Globo News de como atacar a dívida pública. Porque atacando a dívida pública, só o que o Brasil vai economizar não pagando os juros do serviço da dívida, porque o Brasil tem que pagar juros para gente que a gente não sabe quem é, mas a dívida pública é uma coisa complicada. Fizemos um vídeo aqui quando falamos da PEC 241, nós falamos sobre a dívida pública, né? Então assim, você atacando a dívida pública, só o de juros que você economiza na dívida pública, você já consegue cobrir o déficit da Previdência. Então a Previdência não se torna um problema tão emergente, ela poderá ser pensada para ser em mais longo prazo, né? Para pensarmos numa Previdência para talvez ser reajustada, como disse o Onyx Lorenzoni numa entrevista para o Felipe Moura Brasil agora na Jovem Pan, uma Previdência para ser repensada só daqui a 30 anos. Então vai dar para pensar um pouco melhor essa Previdência, sendo uma Previdência mais justa. Porque o que chamou a atenção na Previdência apresentada pelo Michel Temer é que ela foi uma proposta de Previdência muito draconiana. Ela foi muito agressiva. E isso daí, um deputado não vota isso. E também não tinha necessidade. Porque, e agora é uma opinião minha, né, do Coronel Pellissari, que conhece um pouco do tema, só conhece um pouco do tema. Eu também concordo com o Paulo Guedes e com o Bolsonaro. O grande problema do Brasil é a dívida pública. Atacando a dívida pública, você consegue resolver outros problemas de ordem estrutural no que diz respeito ao controle fiscal também, né? Então, a Previdência, ela pode ficar para um segundo plano. Ela pode ficar para um segundo plano, desde que a gente inicie já no primeiro dia do governo, Bolsonaro já comece atacando a dívida pública. A pauta da segurança pública, a esmagadora maioria dela pode ser atacando-se leis ordinárias, as leis ordinárias. E lei ordinária você só precisa da metade mais um, da Câmara ou do Congresso, vamos dizer assim, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. E tem leis que você pode alterá-la não com a metade mais um da casa, mas sim com a metade mais um dos presentes na casa. E outras proposituras legislativas podem ser votadas até com voto de maioria. Então, situações do ECA, situações da saidinha temporária, ou a questão do Estatuto do Desarmamento, a questão da progressão de pena, tudo isso é lei ordinária. É tudo lei ordinária, não é tão difícil de mudar. Essa pauta aí, que já tem vários projetos de lei tramitando há muito tempo na Câmara e no Senado, tratando dessa coisa da segurança pública. Então, fica fácil. É só você conversar com as lideranças e o presidente das casas e pôr para votar. E vamos embora. Agora, a questão da maioridade penal, como colocaram a questão da maioridade penal na Constituição, ela exigiria uma emenda constitucional. É um pouco mais difícil, é uma discussão um pouco mais complexa. Talvez a proposta de fazer alterações no ECA seja mais inteligente e mais imediata do que realmente querer
mexer na maioridade penal. Ela vai demorar mais porque ela é emenda constitucional. Mas até aí consegue-se também. Ele tem a maioria e tem massa crítica dentro da sociedade para isso. Tá? Então essa é a pauta da segurança pública. Bom, basicamente, ao contrário do que muitos ficam aí, né, profetas do Apocalipse, ficam vaticinando, olha que palavra bonita, ficam vaticinando, ficam fazendo previsões de que Bolsonaro não conseguirá governar. Não, ele conseguirá. É que não será fácil. Não será fácil. Primeiro porque a oposição da esquerda, nós já sabemos como é que é. Ela parte para a violência. Então nós vamos ter o MST invadindo fazendas à torta e à direito. Nós vamos ter algumas tribos indígenas aí fazendo algumas badernas e bagunças. Né? Não todas, porque o índio ele quer a independência dele, os quilombolas querem a independência deles. Eles querem vir para o mundo real. Eles querem vir para o mundo onde eles têm casa, onde eles têm ar-condicionado, onde eles têm carro, onde eles podem ter o conforto de televisão, internet. Não é porque eles são índios que eles não vão querer isso. Eu não sou obrigado a manter o cara na pré-história porque ele é índio. Ele também quer conviver conosco. Não é verdade? Então, a esquerda vai fazer isso. E a imprensa, tanto nacional quanto internacional, vai ficar fustigando Jair Bolsonaro. Entretanto, eu acredito que com o passar do tempo, lentamente, vagarosamente, um prazo máximo de 2 anos, essa resistência vai ter acabado, tá? Mesmo da imprensa, e mesmo da imprensa internacional. Vocês vão ver, as coisas vão caminhar bem. E acreditamos que o governo Bolsonaro tem a legitimidade de fazer as mudanças necessárias para o Brasil, inclusive as reformas políticas que são tão importantes para que a gente não fique mais refém, né, de certos caciques regionais, daquela coisa velha que mantém o Brasil no país como um país, mantém o Brasil como um país do atraso. Então, Bolsonaro vai governar e vai governar para todos nós, para todos os brasileiros, como ele disse, todos os brasileiros, em prol da liberdade e da grandeza da nossa nação. Jair Messias Bolsonaro, parabéns, novo presidente do Brasil.